Olá, nobres amigos. Pois é, eu tô arfando. Pois é, tá essa neblina gelada aqui atrás. De alto de montanha. Não dá pra ver o mar hoje, por causa da neblina. E acho que nem daria pra trazer ele no celular também, porque ia ficar muito ruim a imagem. Mas sim, para esse horizonte, lá no fundo existe o Oceano Atlântico, no litoral sul de São Paulo. Eu subi essa montanha toda. Agora. Numa corridinha só. Por isso que eu tô arfando, gente. Mas enfim, com as araucárias de fundo aqui atrás, vamos começar o vídeo de hoje. Dessa vez vamos falar sobre turismo de inverno. E um pouco como é que funciona a questão do turismo de inverno e um pouco do porquê que aqui, talvez por enquanto ainda não é considerado um ponto de turismo de inverno relevante. E quando eu me refiro a dizer que não é um ponto relevante de turismo de inverno, não quer dizer que não tem atrações legais para curtir no inverno por aqui. Eu quero dizer por que ainda não é uma coisa tão procurada, não é uma coisa que tanta gente se interessa. E por que eu acho que na verdade dá pra mudar isso, mas é uma questão de tempo, de trabalho, de tempo. E tem muitas coisas legais a fazer por aqui, mas essas coisas não são feitas do dia pra noite. Então vamos lá. Primeiramente, eu fiz um vídeo lá sobre por que o frio daqui de Piedade não é tão conhecido quanto de outros lugares no estado de São Paulo, como por exemplo Campos do Jordão, por exemplo, sei lá, Serra Negra, São Pedro, Botucatu. Botucatu tá aparecendo agora como turismo de inverno. Por que aqui não é tão conhecido? E isso porque aqui é mais frio que esses lugares todos. Talvez de Campos, vamos dizer assim, é comparável pau a pau, assim. A quantidade de frio, talvez aqui seja até um pouco mais frio no inverno em si, mas no resto do ano seja um pouquinho mais quente. Mas acaba sendo meio pau a pau, e os outros com certeza que é muito mais gelado, não tenha dúvida. Tipo, vocês estão vendo essa neblina, isso aqui não é de madrugada, não é final da tarde, isso aqui é meio-dia. Sim, meio-dia tá assim aqui, imagina como é que é de madrugada ou final da tarde, ou à noite, imagina. Sim, aqui tem neve, embora aquela neve de nevisco que eu falei, chuvisco, congelado, não é a neve bonita de filme. E um fator muito importante que eu noto aqui é, tá, e como nunca foi divulgado isso aí, até hoje? Como ninguém sabia disso, que aqui era tão frio? Como ninguém sabia que existia um lugar que tinha chance de ter neve no estado de São Paulo? E a resposta é a seguinte, aqui não é o único lugar que é negligenciado assim em relação a frio no estado de São Paulo. Na verdade, a maior parte dos lugares realmente frios do estado de São Paulo são negligenciados, porque esse é o fator turismo de inverno que eu mencionei no outro vídeo e hoje eu vou entrar mais a fundo nele. Tem aquele fator lá da convivência, que eu acho que aquilo justifica muito da noção de lugar frio para as pessoas. Lembra do que eu falei no vídeo passado, meu amigo do Paraná, contando que não existe um lugar frio específico do Paraná, mais frio que os demais. O que existem são vários lugares frios, onde eles aproveitam o frio da maneira deles. Tem um monte de lugares assim, então praticamente o cara que quer passear no frio, às vezes ele não sai nem da própria cidade para isso. Não é que existe a cidadezinha do frio do Paraná. O que ele mencionou parece que não existe muito isso lá. Por quê? Questão de normalidade, tudo é mais ou menos frio lá. A mesma coisa, questão de normalidade de São Paulo, tudo é mais ou menos quente. Existe uma cidadezinha que é numa serra um pouco mais alta, criou-se a convenção de que esse é o lugar frio. Porém, tem a questão da normalidade também do sul do estado, que é mais ou menos situação Paraná, assim, pelo que eu percebi. O sul do estado de São Paulo é mais ou menos a mesma situação que o Paraná. Porque o estado de São Paulo tem um biquinho ali que fica para baixo do trópico. Tipo, deve ser 10%, 20% do estado no máximo, e a maior parte desse biquinho é baixada do Vale do Ribeira. Então, é altitude muito baixa, por mais que não seja tropical em si, vai ter o clima da baixada predominando e não vai ser muito frio. Então, acabam formando poucas áreas de frio natural do estado de São Paulo, frio que não é só por altitude, que junta fator latitude e altitude. Acabam sendo raros esses lugares. Mas existe uma faixa grande nas montanhas do Vale do Ribeira, nas partes altas de montanha do Vale do Ribeira, em todas as cidades que fazem essa borda alta. E é isso que eu me refiro que locais mais frios de São Paulo são negligenciados, porque oficialmente, tudo bem, para todo registro oficial, Campos é considerada a cidade mais fria do estado de São Paulo. Até por fator altitude, por fator média térmica ao longo do ano, guarda essa informação, ao longo do ano, porque soma a média do verão, média do inverno, média da primavera, média do outono. É considerada a cidade mais fria. Porém, se você começar a filtrar informação de recordes de frio, de queda de neve, coisa assim, existe uma cidade lá no sul do estado de São Paulo, no dia do Paraná, chamada Apiaí. E essa, sem dúvida, é a mais fria de verdade do estado de São Paulo. Não é a mais fria no sentido de média térmica, porque clima temperado, né? Tem um verão mais quente e um inverno um pouco mais frio. Tem maior variação ao longo do ano. Mas se você for no inverno em Campos e no inverno em Apiaí, desculpa, você vai ver que Apiaí é mais gelado. Eu fiz isso porque, enquanto eu estava procurando esse sítio aqui, não tinha encontrado ele aqui, em Piedade, eu fui
olhar terras aqui muitas vezes, mas fui olhar terras em Campos do Jordão, fui olhar terras em Monte Verde, fui olhar terras nas cidades vizinhas de Campos, fui olhar terra numa outra cidade lá chamada Cunha. Nossa, me arrependo até hoje de ter ido lá, porque puta merda. Eu não sei da onde alguém tirou que aquele lugar é frio. Eu queria entender, sério. Se alguém conseguiu ir pra lá e ver frio, eu quero... E não ser essa questão da normalidade que eu expliquei aqui. Ah, eu tô acostumado com uma cidade que é muito quente. Fui pra uma cidadezinha que é um pouquinho mais fria e eu acho que lá é frio. Se não for uma questão desse tipo e conseguir me explicar como lá é frio, eu agradeço seriamente. Eu fui olhar a terra em todos esses lugares. E por incrível que pareça, eu fui no inverno olhar a terra, tanto em Campos quanto em Apiaí. E tipo, uma semana de diferença uma coisa da outra. Cara, era engraçado porque em Campos, chegava de noite, era gelado. Sei lá, chegava 10 graus, 5 graus, algo entre 5 e 10 aí normalmente. Só que chegava de dia, era 25, era 30, era sol, era seco. Aí na semana seguinte eu fui pra Apiaí, sem brincadeira. Era 10, 12 graus durante o dia e era -1 à noite. Era 0, -1 de madrugada. Semana seguinte, não é tipo, eu não fui uma distância grande. Ai, mas daí ter tido uma frente fria ou não. Olha, eu entendo o argumento, mas por outro lado, o tempo que eu fiquei em Campos, tempo seco direto. Não vi chuva, não vi umidade. Era securo o tempo todo. O tempo que eu fiquei em Apiaí, só chovia e fazia frio. Ou ficava o clima que nem tá aqui. Sem falar que registro de neve e registro oficial aqui, não tô falando de... Agora eu não tô falando dado de achismo do Docas ou dados empíricos de eu ter ido passear no lugar e ter estudado sobre ele. Não, isso aqui é dado oficial. Se você pegar registro de neve no estado de São Paulo, vocês vão ver que Apiaí tem muito mais registro de neve do que Campos. Aí sempre vem aquela explicação lá. Ai, mas acontece porque Campos é seco no inverno e Apiaí não. Sim, isso é uma verdade também. Mas não é só isso, lá é mais gelado mesmo. Existe uma diferença grande de altitude? Existe. Mas existe uma diferença grande de latitude? Também existe. Entre as duas coisas. Então acaba sendo que compensa uma coisa da outra. E aí você acaba com um clima bem gelado ali. E com esse fator do clima mais temperado. E Apiaí, assim como aqui em Piedade, não é um lugar conhecido pelo seu turismo de inverno, como eu mencionei no outro vídeo. O turismo em Apiaí é visitar caverna, visitar cachoeira, nadar em rio, fazer rafting, fazer rapel, fazer trilha, acampar. É o turismo normal do Vale do Ribeira. E óbvio, estação do ano disso aí, verão, né? Época do calor. Até porque ninguém aguentaria fazer isso no inverno lá em Apiaí. Então inverno lá é meio desertão a coisa de turista. Na verdade tem muito turismo de negócio lá. Porque tem umas empresas de desenvolvimento tecnológico da parte agrícola lá que atraem muito turismo de negócio. E aí é no inverno. Tem muito turismo de negócio lá. Mas turismo mesmo é no verão. Isso acontece por esse fator exatamente que vocês estão vendo aqui atrás. Água, umidade, neblina. Eu atribuo primeiro ao fator conhecimento, obviamente, porque não se criou a cultura de curtir o frio lá, uma vez que as cidades vizinhas são todas meio geladas também. E ali tem um agravante, região de Itapeva, de Tararé, não é tão mais quente. Aqui ainda tem uma diferença relativamente grande para Sorocaba, que é aqui do lado, que deve dar uns 50 quilômetros, talvez, no máximo. Ainda tem uma diferença grande, fácil de ver, fácil de identificar, mas ali é um pouco mais difícil até, ali é até um pouco menos. Então, imagina só. Tem isso, mas tem esse outro fator aqui também, a umidade. E por que eu falo isso? Porque vocês já pararam para pensar que a maior parte dos passeios que as pessoas fazem nesses lugares de turismo de frio ou são em locais fechados, em estabelecimentos e áreas urbanas, ou são em, vamos dizer assim, passeios abertos que requerem um clima seco e mais firme para conseguir executá-lo com, vamos dizer assim, devidamente, fazer uma coisa mais legal. Porque, por exemplo, isso me lembra uma viagem que eu fiz a Monte Verde também um tempão atrás. Também tava vendo terreno na época eu não tinha decidido vir pra cá. E aí eu fui num dia de chuva pra Monte Verde. E cara, ir num dia de chuva em Monte Verde é a coisa mais frustrante do mundo. Porque não tem nada pra fazer naquele lugar quando chove. Sério, tudo que tem pra fazer em Monte Verde é atividade ao ar livre. Tudo que, vamos dizer assim, além de comprar chocolate, comer e ver a lojinha de artesanato, é atividade ao ar livre em Monte Verde. Não tem nada pra fazer num dia de chuva lá. É uma coisa de outro mundo, assim. Imagina, eu tinha visto terreno rapidão, não durou muito vendo o terreno, aí eu fiquei na cidade hospedado, uns 2 dias ali. E tudo é época de chuva. Quer dizer, eu vi os terrenos, só que vi muito rápido. Eu achei que eu ia ter um monte pra ver, só que vi muito rápido. E aí tinha tempo pra fazer, só que tava chovendo. Cara, eu fiquei... Tipo, eu resolvi rodar de carro a cidade pra passear, pra poder fazer alguma coisa, não ficar sem fazer nada, na época. Que era impressionante, não tinha nada pra fazer naquele lugar. E por quê? Porque as atividades são de lugar aberto, a maior parte desses lugares de clima frio, as atividades, os passeios, é tudo lugar aberto, ok.
passeio a cavalo, é trilha pra chegar no pico tal e ter a vista e tirar a foto. É ir no mirante tal que é aberto, é ver a cachoeira tal, embora talvez não uma cachoeira pra entrar na água, pra nadar, mas ver a cachoeira tal de longe, porque ela é uma cachoeira bonita, tirar umas fotos com ela. É ir passear no meio das araucárias, é ir andar de quadriciclo, é fazer mountain bike. São os passeios desses lugares, na verdade é isso, né? Vai ter a parte gastronômica geralmente, mas fora as partes gastronômicas vai ser isso o passeio. Vai ser visitar a fazenda tal que produz tal coisa, mas aí você vai querer andar no meio dos pés de fruta, vai querer ir no meio das plantações, ir no meio dos animais. Então eu acredito que um dos motivos muito grandes para que essa região aqui não seja considerada uma região de turismo de inverno é um pouco disso. A chuva no verão, quando tá calor, é fichinha. Você vai entrar na caverna e vai se molhar. Você vai entrar na cachoeira e vai se molhar, não vai ser um problema. Lógico, você vai ter que evitar a chuva muito forte na cachoeira para não ter cabeça d'água, né? Não ter tromba d'água na cachoeira. Você vai evitar isso, obviamente. Mas fora isso, no verão, quando tá calor, isso não é um problema. Agora, no inverno, cara, você vai querer estar seco pra andar no frio. Você não vai querer ficar pisando no meio da lama e pra poder ver um pico bonito que vai estar encoberto de nuvens que nem aqui, né? Você vai querer estar com tempo firme, tempo seco. E aí, tanto a região lá de Campos, Serra da Mantiqueira e coisa assim, eu sei que é tempo firme no inverno, não chove lá. O que vocês estão vendo aqui só ocorre no sul do estado, porque depende do clima temperado. O clima tropical no Brasil, chuvoso no verão e seco no inverno. Então, só por baixo do trópico para existir uma coisa dessa, assim, com normalidade. Então, ali os caras têm como aproveitar esse detalhe. O que acontece é que aqui, por exemplo, aqui já nem é muito turístico, pra ser honesto. É turístico sim, mas já é mais a cidade vizinha que é mais turística. Quer dizer, eu tô praticamente na divisa, então pra mim não faz muita diferença. Não tem diferença prática significativa pra minha pessoa aqui. Mas para efeitos de comparação, mas é essa chuva. Aí não tem as trias pras cachoeiras, pras cavernas. Ou não é conveniente fazer isso nessa época do ano, pra entrar na água. Sem falar que os mirantes nessa época do ano vão estar tudo neblina. E aí consolidou-se as duas ideias juntas, o aproveitamento. Cidades como Apiaí, que provavelmente são muito mais frias que Campos, ou que são mais frias no inverno pelo menos, ninguém tá nem aí, ninguém vai pra lá no inverno. E aí uns lugares meio estranho, que deve ter essa questão da regionalização aí. Ah, e é perto e é um pouco mais frio, eu vou passear lá e curtir meu chalezinho lá. Às vezes, esse um pouco mais frio nem grande coisa é, né? Mas pro cara que tá acostumado a 40 graus, a mais de 30 graus mesmo no inverno, aí ele chega e vê uma temperatura que tá 20 e pouquinho, às vezes não chega a 20, quando pega o dia é um pouquinho mais fresco. Uau, que gelado! Agora, isso tem como ser diferente? A minha resposta é que sim. E eu falo isso pelo que eu vejo no sul do país. Porque no sul do país, olha, lá é assim também. Se vocês forem pra São Joaquim, pra Urubici, lá na Serra Catarinense, for pra Gramado, na Serra Gaúcha, o inverno vai ser isso também, cara. Vai ser frio, vai ser chuvoso, vai ter neve até. A neve acho que dá uma boa turbinada pra eles lá, coisa que não acontece aqui porque nevisco não chama atenção igual a neve de filme. Mas lá se criou alternativas do que fazer com esse tempo frio e chuvoso no inverno. Então existe caminho sim para lugares que nem esse. E eu não vou falar especificamente o que é o caminho ou não é. Eu vou fazê-lo ao longo de muitos vídeos para vocês verem. E quem sabe um dia poderem curtir aqui, porque afinal, eu vou ser sincero com vocês, aqui é desconhecido, aqui ainda não é muito turístico, talvez nesse ponto, principalmente no inverno. Mas uma coisa que eu fico pensando é puta merda. Eu tô num lugar que eu tô tipo a 1h30 de São Paulo no máximo. Um pouco mais que isso, talvez dependa do lugar de São Paulo. Ou de como você vier pra cá. Cara, Campos tá 3 horas de São Paulo ou mais. Monte Verde tá 2h30. Circuito das Águas ali tá 2h30, 3 horas ou mais. Sendo que lá nem é tudo isso de frio. E aí inventar esse lugar chamado Cunha aí, eu não sei nem o que tem de frio nele. Sendo honesto com vocês. Que, segundo consta, tem o mesmo clima da Baixada ali de Piedade. Segundo consta nos dados climáticos, a média climática é a mesma, embora, cuidado, média climática não significa que é mais frio. Significa que talvez o lugar tenha um verão mais fresco e um inverno mais quente que aqui. E, enfim, lá é 4 horas, mais de 4 horas de São Paulo. E tem gente que vai pra lá pra, sei lá, ver o que daí. Aqui tá 1h30. Sem falar que tá num caminho que não tem que pegar a Dutra. Você pega a Raposo, que é muito mais tranquilo. Então acho que vocês vão ver isso na prática aqui. Vão ver coisas de frio, coisas muito legais que dá pra fazer com chuva, porque eu vou ter que adaptar as coisas pra chuva aqui. E espero receber vocês no futuro aqui. Vamos mudar isso.